Porque, na verdade, a pornografia, ela afeta os nossos relacionamentos de maneira muito profunda. E um relacionamento muito profundo que ela afeta é o nosso relacionamento com Deus. A gente, de repente pode ser que você tenha convivido já em uma realidade cristã já faz algum tempo, pode ser que você já desde criança esteja aí participando de alguma igreja cristã, esteja recebendo a palavra de Deus. Ou não, pode ser que você esteja menos tempo, mas que você já teve sim um relacionamento em alguns momentos bem aquecido com Deus. Bem forte, bem firme, bem apegado. Isso é bem comum para a gente que é cristão. A gente ter alguns momentos em que a gente está mais avivado, que a gente está mais quente na nossa relação com Deus. A questão é que o pecado, ele é justamente na raiz do que é o pecado, ele significa o nosso afastamento com relação a Deus. Né? Quando a gente olha lá para o Gênesis e a gente vê, depois da queda, Deus colocando uma separação, colocando, ó, vocês vão sair do jardim, e colocando já um anúncio de um evangelho falando que um dia vai vir alguém sim que vai pisar a cabeça da cobra e que vai reaproximar vocês de mim. Vocês precisam desse evangelho para se reaproximar de mim. Essa é a mensagem que Deus nos dá. O evangelho significa boa notícia, a boa notícia que ele nos dá. Porque se a gente continuasse próximo dele, num estado pecaminoso, a gente seria fulminado, porque ele é santo. A gente seria simplesmente eliminado. Então ele faz essa ação misericordiosa com a gente, ele já começa essa boa notícia dando esse afastamento, mas colocando pra gente uma oportunidade da gente se reaproximar dele, que é por meio de Jesus. Então, o que Deus pensa da gente quando a gente cai novamente em pornografia? Se a gente olhar desse ponto de vista, desse relacionamento que foi quebrado por causa do pecado, a gente vai entender que, poxa, com certeza Deus pensa algo muito ruim da gente. Ele vê a gente e olha, poxa, você continua imerso no pecado. Você continua cometendo aqueles crimes contra você mesmo, contra o seu próximo, uma afronta a mim. Você continua exercendo o que um afastamento em relação a Deus causa na sua vida, que é buscar sexo num lugar pervertido, buscar estímulos para sua mente, para o seu corpo de uma forma distorcida. Isso só reflete que você é um pecador. O fato da gente cometer pecados mostra que a gente é pecador, que a gente está afastado de Deus. Então a gente não pode dizer, por exemplo, Deus perdoa a gente, Deus tá tudo bem e tal, não sei o quê, como se a gente estivesse varrendo o nosso pecado para debaixo do tapete. A questão não é essa. O que Deus pensa da gente quando a gente cai novamente na pornografia? Certamente ele não faz vista grossa. Certamente ele não fala assim, não, tá tudo bem, meu filho querido, errou de novo, vai fazer o quê, né? Não. A gente vê um Deus que é justo, no que a Bíblia nos diz. Um Deus que é tão justo que afastou a gente, ó. Eu sou santo. Vocês precisam estar puros para chegar na minha presença. Agora, a grande questão é, como que a gente chega na presença de Deus? Seria por meio das minhas boas obras? Seria por meio da minha boa atitude de, Deus, conseguir ficar sem pornografia, conseguir ficar sem masturbação definitivamente, agora sim você pode me aceitar. E não é essa a mensagem que a gente tem na Bíblia. Pelo contrário, a gente tem uma mensagem de um Deus que vem ao nosso encontro, apesar das nossas quedas, apesar da gente cair novamente na pornografia. Deus pensa, ele olha pra gente e fala, continua caindo, né? Continua afastando. Mas eu vou lá atrás dele. E ele vem em Jesus. Ele nasce, ele vive a vida que a gente não consegue viver, ele morre a morte que a gente deveria morrer, e ele ressuscita no nosso lugar, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o diabo, dando pra gente, pela fé, como a Bíblia fala pra gente, acesso novamente a Deus. Então é por meio da fé que a gente tem acesso novamente, que o nosso relacionamento é restaurado com Deus, essa fé em Jesus, nesse Deus Salvador que vem ao nosso encontro. E a partir desse momento que a gente tem esse relacionamento restaurado, isso significa que a gente está santo diante de Deus, purificado do nosso pecado pelo que Jesus fez por nós.
E aí ele pensa diferente. E aí ele fala aquilo que ele falou para Jesus, no batismo de Jesus. Você é meu filho querido, que me dá muita alegria. Você é o filho querido de Deus, que dá alegria a ele. Lembre-se disso. Mas lembre também que não é por causa da sua habilidade ou da sua falta de habilidade de parar de ver pornografia. Não é porque você ficou tanto tempo sem se masturbar. Não. É por causa do que Jesus fez por você na cruz. Por causa da fé que ele deu para você, a fé nele. É simplesmente por causa disso.